Leamos Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor Deus e Pai, fala conosco agora através da Tua palavra. Deus, que esta palavra que é viva e eficaz, que ela transforme o nosso coração e que nós possamos, ó Deus, dar o devido valor à palavra do Senhor, que transforma, que cura, a Tua palavra, ó Deus, que julga, a Tua palavra que é a verdade absoluta nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a colocar em nosso coração a Tua palavra todos os dias para não pecarmos contra Ti. Meus amados irmãos, a Epístola aos Hebreus foi escrita para crentes tentados a voltar ao judaísmo e abandonar a fé em Cristo. O autor, então, ele apresenta a supremacia de Jesus sobre todas as coisas, sobre os profetas, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre o sacerdócio levítico. Cristo está acima de tudo, acima de todos. No capítulo 4, após falar sobre o descaso, que era o descanso de Deus, o autor agora vai advertir que a palavra ela é divina e que revela quem realmente crê e quem apenas aparenta crer. Vivemos uma época onde muitos buscam as experiências místicas, mas desprezam a autoridade das Escrituras. Contudo, o texto nos mostra que a palavra de Deus é instrumento pelo qual Ele mesmo age, convence, julga e transforma. Então, a palavra de Deus, ela de fato é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. A palavra de Deus, meus irmãos, deve ser levada em alta conta por nós cristãos. A palavra de Deus não pode ser desprezada, ela não pode deixar de ser lida, obedecida. A Bíblia é um livro vivo, é um livro que transforma, é um livro que se renova a cada leitura no nosso coração. É um livro que Deus escreveu para que o seu povo pudesse ter todo o caminho, todo o guia para chegarmos até a terra prometida. Vamos expor o texto, direcionados pelo tema, a palavra de Deus, viva, eficaz e penetrante. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra não é morta a letra, mas portadora da própria vida de Deus e de Jesus Cristo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, versículo 63. Então, quando nós abrimos a Bíblia para ler, nós não devemos tomar esta palavra apenas como um livro comum, mas a Bíblia é um livro vivo. É um livro onde a letra não está ali morta, mas segundo João, ele está dizendo que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É o que Jesus diz para nós. E nós jamais podemos olhar para a palavra de Deus e achar que ela é simplesmente mais um livro de autoajuda, mais um livro que a gente lê, mais letra simplesmente ali no papel. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e é uma palavra viva que traz transformação para cada um de nós. O reformador João Calvino, comentando esse versículo, ele afirmou o seguinte: a Escritura não é uma simples doutrina, mas a voz viva de Deus pela qual Ele comunica a si mesmo a nós. João Calvino, comentário de Hebreus. A vitalidade da palavra vem do seu autor, enquanto as palavras humanas
envelhecem e perecem. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra divina permanece viva em todas as gerações. E Pedro, então, ele vai declarar: a palavra do Senhor permanece para sempre. É um grande mistério a gente poder ter um livro tão antigo sendo o livro mais lido em todo o tempo. Ainda hoje, a Bíblia é o livro mais lido. Por que será? É porque esta palavra que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, ela é o texto vivo, onde Deus, ele se comunica conosco, ele fala conosco. Nós não precisamos de nenhum tipo de experiência mística, né, superior, não existe. A palavra de Deus, ela é suficiente porque ela é viva. E quando nós lemos a Bíblia em situações diferentes, a palavra de Deus também nos fala de forma diferente. Quantas vezes nós já lemos alguns textos em nossos devocionais e de repente, em dado momento, você lê novamente aquele texto e dependendo do que você está passando, aquela palavra igual, ela se manifesta diferente para você. Porque a Bíblia é viva, é Deus se comunicando conosco. É a forma que Deus encontrou para falar com o seu povo. E nós não precisamos de nenhum outro tipo de revelação. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva. Quando nós lemos ainda, no próprio livro, na própria epístola aos Hebreus, nós vamos perceber lá no capítulo 1, o quanto agora esta palavra, ela é posta e substitui tudo que foi para o passado, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, vejam, meus irmãos, que antigamente Deus falava de várias formas, de formas até místicas e profundas e difíceis a gente compreender. Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e falou através de sonhos, de revelações, de visões. Mas agora o escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o Filho, o Cristo, ele é a própria palavra, né? Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas a Bíblia também diz que Cristo é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. É o Verbo vivo, é a palavra viva de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai falar, quando Moisés ele vai escrever sobre a criação, é dito, né, que o Filho de Deus era o próprio Verbo. Porque Deus fez tudo através daquilo que sai pela sua boca. E aquilo que sai da boca do nosso Deus era o próprio Cristo, que veio a se encarnar. E João, escrevendo o seu evangelho, ele vai nos deixar essa verdade muito clara e explícita. Lá no versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, lá no princípio da criação, o Verbo, a palavra, era Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então veja, meus irmãos, que lá no início, tudo o que foi feito pelo Verbo, e o Verbo é o próprio Cristo. E é isso que o escritor da Epístola aos Hebreus está agora traduzindo aqui para nós, dizendo que antigamente Deus falou de várias formas aos pais, pelos profetas, e que nos últimos tempos ele nos falou através de Cristo. E Cristo é a própria palavra, é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é o Verbo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sendo assim, meus irmãos, nesses últimos tempos, Deus não nos fala mais por sonhos, não nos fala mais por visões. Deus nos fala através da sua palavra, que é o próprio Cristo, que se encarnou e habitou entre nós. É suficiente, é viva, porque o próprio Cristo, ele continua vivo e habita através do seu Espírito em cada um de nós. E este Espírito, ele faz o papel de tornar essa palavra todo dia viva em nós. É o Espírito Santo quem vai aplicar essa palavra todos os dias no nosso coração. É por isso que ela não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele torna esta palavra todos os dias viva aos nossos olhos. O Espírito Santo de Deus, ele aponta e mostra que a palavra de Deus de fato é viva, e no nosso coração ele a torna viva todos os dias. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus viva, eficaz e penetrante. Ela é eficaz. A eficácia da palavra é a sua capacidade de realizar aquilo para o que foi enviada. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é toda a Bíblia. E ela nunca volta para si vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a determinou, e para aquilo que apraz a Deus, aquilo que agrada a Deus. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é altamente eficaz. Ela sempre cumpre o propósito que Deus determinou. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito, vamos dizer assim, os mais básicos, para a gente poder entender, de condenação, e cumpre o propósito também de salvação. É o que o apóstolo Paulo diz: ela é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Então, quando se prega a palavra eficaz de Deus, ou ela salva ou ela condena. Quando Paulo está dizendo que a palavra de Deus ela é cheiro de vida para a vida e de morte para a morte, o apóstolo Paulo estava pensando em um contexto de guerra. Quando as pessoas que iam para a guerra, elas retornavam para casa, aqueles que ficavam, os filhos, as esposas, os pais, eles tinham flores nas mãos para receber aqueles que estavam vindo da guerra. E alguns recebiam os seus heróis de guerras vivos, e outros recebiam os seus heróis de guerras mortos. Para quem recebia os seus parentes vivos, aquelas flores, elas tinham cheiro e tinha perfume de vida. Para quem recebia os seus parentes mortos, aquelas mesmas flores, elas tinham cheiro de morte. E a Bíblia é assim. Quando ela é pregada, ela é altamente eficaz, de maneira que ela condena e da mesma maneira também ela está a salvar. A palavra de Deus, ela é eficaz também em todo o consolo que Deus tem para nós.
Quando nós precisamos ser consolados, nós buscamos na palavra de Deus o consolo. Quando nós precisamos ser exortados, nós buscamos na palavra de Deus a exortação. Quando nós estamos alegres e felizes, nós também encontramos na palavra de Deus o texto que nos alegram. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é eficaz e ela sempre cumpre o propósito que Deus determinou. Ela fará tudo aquilo que apraz ao nosso Deus. Martinho Lutero, também um dos grandes reformadores, ele diz o seguinte: a palavra faz tudo. Eu apenas preguei, ensinei e escrevi, mas a palavra faz a obra. Ela é altamente eficaz. Essa eficácia não depende do pregador, mas do Espírito Santo que aplica a Escritura ao coração humano. Como bem afirmou o teólogo reformado brasileiro, tão conhecido nosso, o reverendo Hernando Dias Lopes: o poder da pregação não está no pregador, mas na palavra pregada, pois é ela quem corta, penetra e transforma o coração. A Bíblia toda, o ano todo, está lá nesse livro do reverendo. Meus irmãos, não se engane, né? O pregador nada faz a não ser no instrumento de Deus, porque a palavra é que é eficaz. Quantas vezes já preguei e naquele dia que você acha que pregou muito mal, e aí daqui a um tempo você encontra uma pessoa e ela diz: pastor, naquele dia o Deus falou através do Senhor ao meu coração. Tem outro dia que eu achei que eu fui tão bem, né? E as pessoas dizem assim: não gostei hoje do sermão. Porque a palavra de Deus, ela que é eficaz. Nós somos muitas vezes levados a estar em busca de pregadores. Hoje em dia nós somos levados a isso, a buscar os pregadores, porque eles falam de uma forma ou falam de outra. E quando nós lembramos de alguns pregadores reformados da antiguidade, os mais renomados eram homens que pregavam com a vela. George Whitefield, por exemplo, morreu pregando, sua morte foi no púlpito. E naquela época as igrejas ficavam ali no cantinho para não ficar no centro pregador, né? Ele ficava lá em cima numa janelinha escura, escondido, falando, sem nenhum movimento de mãos, sem nenhuma técnica de pregação. E ele simplesmente com uma velinha, lendo o seu sermão, pela 15ª vez, o mesmo sermão. E as pessoas tinham o costume de antigamente repetir o mesmo sermão, e todo mundo estava lá para ouvir o mesmo sermão, lá pela 25ª vez, 30, 40, 50 vezes. E ele estava lá pregando, e as pessoas estavam ali sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Uma vez perguntaram para um ateu: para onde você está indo? Ele disse: eu estou indo ver o Jorge pregar. Mas você não crê em nada, mas por que você está indo para lá? Não é porque ele fala, né, com verdade. Ele prega como se tudo aquilo que ele está ali pregando seja uma grande verdade. E ele pregava nessa simplicidade que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele também entendia que a palavra de Deus é que é eficaz. Nós temos que ser mais simples. Nós temos que ser mais espirituais. E quando nós nos assentarmos para ouvir a pregação da palavra de Deus, que nós possamos ouvir Deus falando, e nós possamos ouvir a eficácia da palavra de Deus, transformando os nossos corações, salvando as nossas vidas, nos animando a continuar perto do nosso Deus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, viva, eficaz e penetrante. A palavra do Senhor, o nosso Deus, ela penetra, ela é penetrante, ela vai invadir o nosso coração, ela vai invadir o nosso sistema nervoso. A palavra de Deus vai mudar a nossa mente, vai mudar a nossa forma de pensar, vai nos transformar por completo.
A espada, né, simboliza um instrumento de juízo e de revelação. A palavra corta em duas direções, expondo o pecado e trazendo cura, como uma espada de dois gumes faz. A palavra de Deus, todo o texto da palavra de Deus, se você for lendo dentro do seu contexto, Deus deixa sempre uma esperança quando ele acusa o povo do pecado. Quando Deus mostra o pecado do povo, quando Deus aponta o pecado do povo, ao mesmo tempo Deus dá uma saída e Deus deixa uma esperança. Deus não produz culpa no nosso coração. Ele produz consciência de pecado e possibilidade de confessar esse pecado, e Ele mesmo, pela sua graça e misericórdia, Ele age, e age no poder da palavra. Essa palavra que penetra no nosso coração, no coração mais pecador, e convence de que se ele pedir perdão, Deus vai salvar. Mesmo os pecados mais escabrosos que você possa cometer, Deus, no poder da palavra, Ele nos convence, Ele faz com que essa palavra entre em nós de tal maneira, penetre no nosso coração de tal maneira, que a gente se acha e se vê como salvos. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a penha? Então a palavra de Deus, irmãos, ela quebra todo pecado. Ela vai esmiuçar o nosso coração. Ela vai penetrar a nossa alma. Ela penetra a alma do pecador, a mente do pecador, a ponto desse pecador se render diante de Deus. Qual livro pode fazer isso? Por mais interessante que seja o livro, você lê, olha, mas daqui um dia ele perde, né, a sua força. Eu estava ouvindo o rádio essa semana, foi ontem, e uma pessoa estava falando de um livro, e ela falava que assim, que ela estava pregando o livro daquela mulher. Tem uma pessoa que agora entrou na Academia Brasileira de Letras, e ela falando, entrevistando, né, na Band News, e dizendo para aquela mulher que o livro dela estava velhinho, porque ela já leu muitas vezes, são mais de 1.300 páginas do livro, é um livro realmente importante, mas ela estava ali dizendo que pregava o livro, né, que lia aquele livro, e eu fiquei assim pensando, ela não conhece a Bíblia. Porque se ela conhecesse a Bíblia, ela iria gostar daquele livro, mas ela iria amar a palavra do Senhor. Se ela pudesse entender o quanto essa palavra de Deus penetra o coração, e ela parar para ler a Bíblia, realmente a Bíblia sim merece ser lida, marcada todos os dias das nossas vidas. A espada da palavra penetra onde nada mais pode chegar. O reformador João Calvino diz o seguinte: a palavra não apenas toca os ouvidos, mas entra até o mais íntimo da alma, ferindo a hipocrisia e revelando o que está oculto. É assim que a Bíblia faz conosco. A Bíblia, ela entra. Ela não é só o que nós ouvimos, não, ela vai entrando em nós, ela vai nos modificando. A Bíblia é poderosa mesmo, irmãos. Essa penetração espiritual revela o verdadeiro estado do coração. Nenhum discurso humano tem esse poder. Nenhum livro humano tem esse poder. Só a palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados e levados a não enxergar a Bíblia como ela é. E nós a deixamos de lado. Nós queremos passar dias de dificuldade sem a Bíblia. Nós queremos nos alegrar sem a palavra de Deus. Nós queremos tomar decisões sem a palavra de Deus. Nós queremos fazer a obra do Senhor sem estar pensando na Bíblia e em tudo que ela ensina. Nós queremos nos relacionar enquanto irmãos sem que a palavra de Deus esteja sendo ali a única regra de fé e de prática para conduzir as nossas relações.
Nós dizemos que amamos a Bíblia, até colocamos em punho e falamos que ela é o pendão real, mas em muitas vezes, nos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, nós não temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Nós somos muitas vezes hipócritas. Nós tomamos posições sem olhar o que se a Bíblia condena ou se a Bíblia aprova. E nós precisamos, meus irmãos, levar a palavra de Deus a sério. Não é um livro comum. É o que Deus manda e nós devemos obedecer. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela penetra o impenetrável e divide o indivisível. Não que haja uma divisão real. Todos nós sabemos que se a nossa medula ela for seccionada, dali para cima não funciona, dali para baixo não funciona mais o corpo do humano. E o apóstolo Paulo bem sabia disso. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Muita gente pegava esse texto para dizer que nós somos dicotômicos, né? Dentro da teologia, essa palavra dicotômico, baseado nesse texto, era para dizer que o homem ele era, na verdade, tricotômico, né? Alma, espírito e o corpo. E dizia, olha o que o texto está dizendo, né? A Bíblia está dizendo que a Bíblia penetra, né, e divide alma e espírito. Se existe alma e espírito, também existe o corpo. Então, o homem é tricotômico. Mas o texto não tem essa ênfase aqui. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando do poder da Bíblia, do poder da palavra. Qual ser humano aí que consegue, em sã consciência, dizer: a minha alma está agora dizendo isso e o meu espírito está dizendo aquilo? Você consegue dividir a alma e do seu espírito aí na sua mente? Quem consegue? Me diz como é que faz. Mas a Bíblia, ela faz isso. Ela divide alma e espírito. E aí, com a força do texto, né, é falar desse poder penetrante da palavra de Deus. Ele vai dizer, e divide também junta e medula. Impossível chegar na junta ali e você dividir a medula. Porque se isso acontecer, né, você fica paraplégico, tetraplégico, dependendo onde seja cortado ali, dentro da junta, a medula. Não pode dividir. Mas a Bíblia faz isso. Ela faz isso porque ela tem o poder de penetrar o nosso sistema nervoso, né, central, que está aí na coluna vertebral, e ela entra no nosso ser e muda toda a nossa vida. Ela penetra a nossa mente, penetra o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ela vai o nosso corpo todo e ela muda as nossas ações. A palavra de Deus, irmãos, tem um poder de penetrar e dividir o indivisível. Ela é maravilhosa. É a palavra de Deus. Essa expressão indica profundidade. A palavra vai além das aparências. Não se trata de uma divisão anatômica, mas espiritual. A palavra discernirá as intenções, revelando onde há falsidade, incredulidade ou fé genuína. A Bíblia pode fazer isso. É o poder de Deus. R.C. Sproul diz o seguinte: a palavra de Deus é o bisturi do Espírito Santo. Ela abre o coração, revela o tumor do pecado e remove pela graça. No livro A Santidade de Deus. Meus amados irmãos, que nós possamos olhar a Bíblia desta forma, como de fato ela é. E quando você pegar a Bíblia hoje à noite para ler,
que você possa sentir até emoção, né? De estar lendo um livro vivo, um livro eficaz, que vai entrar no seu coração e vai mostrar as suas falsidades, as suas maldades. E pela graça vai descobrir o tumor do pecado. E Deus vai tirar do seu coração, porque Ele é poderoso para fazer isso, e a palavra é poderosa para fazer, porque ela vai nos convencer que somos errados. Por último, meus irmãos, a palavra de Deus vive, eficaz, penetrante. Ela também é reveladora. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nada escapa ao olhar de Deus. Ainda no versículo 13 está dito: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não adianta querer se enganar, achando que está fazendo a coisa correta, se não estiver. Porque Deus está vendo. Deus sabe as intenções do coração do homem. Você pode até achar que não. Você pode enganar a mim, você pode enganar, né, aos seus pares, você pode enganar as pessoas que estão perto de você. Você não engana a Deus. Você não consegue nem enganar você mesmo. Porque quando você começar a ler a Bíblia, ela vai começar a te acusar com um martelo, né? Que vai ali bater na penha. A Bíblia começa a bater em você, assim, no seu coração, e não permite que você, nem você mesmo, fique enganado. Você pode continuar fazendo tudo errado. Mas que a Bíblia vai dizer para você que está errado, ela vai dizer. A palavra não apenas revela o que fazemos, mas por que fazemos. Ela confronta as motivações mais secretas. Ela sabe, ela contempla tudo que está no seu coração de maldade. E ela revela. Reverendo Augusto diz o seguinte: a Bíblia não apenas fala sobre nós, ela fala para nós. E quando o faz, é como se Deus nos conhecesse melhor do que nós mesmos. Algumas aplicações práticas para nós. Confie no poder da palavra. Não é o método, nem a emoção, nem o talento que transforma. É a Escritura viva. Pregue e estude com fé. 2. Permita que a palavra o examine antes de aplicá-la a outros. Submeta-se a ela. Deixe que o bisturi de Deus revele o que precisa ser tratado. 3. Pregadores, sejam fiéis à palavra. A igreja não precisa de discursos motivacionais, mas da pregação expositiva e fiel. Como dizia Charles Spurgeon, a palavra de Deus é o leão, não precisa ser defendida, apenas liberta. 4. A palavra traz descanso aos que creem. O contexto de Hebreus 4 mostra que o descanso é para quem confia em Deus. A palavra que julga é também a que consola. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa noite, a guardar no nosso coração, nesses termos pregados, a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva porque vem do Deus vivo, eficaz porque cumpre o seu propósito e penetrante porque revela o coração humano. Que nós, como igreja reformada, amemos, preguemos e vivamos a palavra, certo de que nela há poder para salvar e santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, Deus, que na reforma protestante do século XVI
foi colocada para toda a igreja. Estava aprisionada apenas com o alto clero da igreja. E o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, libertou o leão que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi ao encontro e alcançou corações, e transformou corações, como o Senhor diz, ela é eficaz. Que nós possamos, ó Deus, nos dias de hoje, ler a palavra, ensinar a palavra, para que ela venha cumprir, ó Deus, a função para a qual o Senhor determinou. Ajuda a tua igreja, Deus, a amar a tua lei, a viver a tua palavra e a ensinar a tua palavra como Esdras fez. Em Cristo que oramos, agradecidos por tudo. Amém.